Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com Inclusão e Saúde. E hoje, para tratar de novo de um assunto que já foi, tratado aqui, porém com as novidades referentes. Eu me refiro à questão da reforma da Previdência, sobretudo para as pessoas que têm direito ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS. Eu recebo mais uma vez o Dr. Antônio Soares, advogado, que vai nos ajudar a entender o que há de novo nessa reforma da Previdência e o que vai incidir efetivamente nas pessoas que têm direito aos seus benefícios, principalmente a questão do BPC. O que a gente pode dizer a respeito do ponto básico, digamos, da reforma? Bom, a reforma da Previdência, ela criou requisitos mais complexos para a concessão do benefício de prestação continuada, mas também estendeu a idade limite para a concessão do benefício. Então, basicamente, o BPC-LOAS vai mudar na reforma da Previdência para aqueles idosos maiores de 65 anos que tinham direito ao recebimento de um salário mínimo de benefício e agora eles só terão direito aos 70 anos de idade. Então, o direito a um salário mínimo passa a ser a regra apenas após os 70 anos de idade. Além disso, a reforma da Previdência traz um outro critério, um critério patrimonial para a concessão do benefício, que é a família ter apenas patrimônio de até R$98 mil. Famílias com patrimônio superior a R$98 mil não terão direito a receber o BPC-LOAS, o Benefício de Prestação Continuada. Então, a reforma da Previdência trouxe critérios mais complexos de concessão do benefício, impedindo, assim, o acesso a esse benefício daquelas pessoas que têm 65 anos de idade. Importante mencionar que quem já recebe o benefício não será impactado. Então, se hoje o idoso... Só para novas situações. Só para novas situações a partir da data em que entrar em vigor a reforma. A reforma ainda está sendo discutida. Esse é um ponto que, inclusive, eu acho que vai ser motivo de muito debate, já está sendo motivo de muito debate. Então, muito provavelmente, a idade voltará aos 65 anos. Existe uma outra situação, que é a situação do pagamento de um benefício, que é um benefício fásico, que eles chamam, aos 60 anos de idade. Esse benefício, aos 60 anos de idade, ele é de R$400, conforme previsão da equipe econômica. É uma forma de compensar o fato do aumento da idade mínima de 65 para 70 anos. Então, nós teremos um benefício básico aos 60 anos, e aí até os 70 anos apenas esse benefício de R$400, e com 70 anos de idade o beneficiário passa a ter direito a um salário mínimo. É bom só reforçar o que já disse o doutor Antônio Soares, que a reforma está sendo apreciada, já foi alvo e tem sido alvo de muita polêmica, muita discussão, mas se a coisa acontecer do jeito que está posta, será desse jeito, dessa forma. Mas pode ser revertida também, como já explicou o senhor aqui. A questão toda é, na sua ótica como profissional, operador do direito, qual é o sentido de tudo isso, de mexer para que, digamos, tenhamos essas possibilidades alcançadas? Qual é o primeiro, digamos, objetivo, o senhor acha? Então, veja só, é muito importante essa pergunta porque é algo inevitável. Nós teremos uma reforma da Previdência. Certo? E essa reforma da Previdência é inevitável porque nós chegamos no momento das contas públicas em que o Brasil não tem um projeto de futuro. Então, a gente precisa, sim, fazer uma reforma da Previdência que acabe com privilégios. Eu não considero um privilégio a concessão de um benefício de prestação continuada ao idoso maior de 65 anos. Então, por isso que eu acho que esse ponto, principalmente, atinge de maneira mais gravosa as pessoas que são mais vulneráveis, aquelas pessoas de baixa renda que, aos 65 anos de idade, não têm condições de sobrevivência. Então, eu acredito que esse ponto especificamente não faz justiça ao propósito da reforma, que é acabar com privilégios. Em outros aspectos, porém, essa reforma vai ser necessária. Os servidores públicos serão mais diretamente impactados. Os servidores públicos passarão a ter as mesmas regras do trabalhador comum. Mas isso, ao contrário de ser algo negativo, é algo positivo até. Por que o senhor acha? Porque isso também tem sido muito polemizado. O servidor público já anda
com uma série de dificuldades, e nas manifestações a gente percebe isso. E aí existe a questão polêmica também pelo aspecto partidário. Sim. Se o presidente era um e ele fazia uma coisa boa, e a presidente era uma e fazia uma coisa teoricamente boa, que todo mundo fala, mas agora o novo presidente está acabando com isso. Bom, na ótica de algumas pessoas que poderiam estar sendo até beneficiadas, isso seria uma coisa boa. Mas por que o servidor, então, na sua ótica, se a gente for para o aspecto partidário, a gente não vai resolver o problema. Não resolve. A questão é matemática, certo? A gente tem problemas nos regimes próprios de previdência, que são os regimes dos servidores públicos, para pagar as atuais aposentadorias. Verdade. Então, em um futuro muito próximo, nós temos um risco muito grande das futuras aposentadorias não serem pagas ou sofrerem uma restrição muito maior do que a gente imagina hoje. Então, essa dificuldade que a gente já está vivenciando hoje, a gente precisa projetar para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, como ficarão as aposentadorias e pensões dos servidores públicos daqui a 10, 20 anos. Então, a reforma, ao igualar condições de concessão de benefícios, tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência social, o faz de maneira positiva, no meu entender. Como eu disse, alguns aspectos dessa reforma precisam ser revistos. A definição de uma idade mínima para homem e mulher igual, no caso do trabalhador rural, Sim. A definição de uma idade mínima para aquelas pessoas que exercem atividades sob condições especiais de trabalho, né? Sobre aquelas situações de risco à saúde, à integridade física. Polícia, setores da segurança, por exemplo. Né? É inviável você exigir que se trabalhe até os 60 anos em uma profissão de extremo risco, né? Até porque com o tempo a gente vai perdendo agilidade, vai perdendo... Tem um aspecto psicológico também. Tem um aspecto psicológico, então é natural que esses pontos sejam revistos e precisam ser revistos. Mas em outros aspectos, por uma questão matemática Sim. e não partidária, a gente precisa dar uma solução para o problema. E a solução tem que vir através de uma reforma, e que seja uma reforma definitiva. Não adianta a gente estar fazendo reforma de 5 em 5 anos, que o trabalhador vai se sentir enganado. O trabalhador vai dizer, poxa, adoto uma reforma neste momento, e daqui a 5 anos se faz outra reforma e eu fico sem expectativa de como vai ser minha aposentadoria. Não posso me planejar economicamente para minha aposentadoria no futuro. Agora, vale salientar aqui o seguinte, essa questão do trabalhador rural também tem sido muito polemizada, porque como é que a pessoa vai ficar o dia todo na roça e depois... Mas quantas e quantas pessoas a gente sabe também, ou ouve falar, que não é nada de trabalhador rural e tem um benefício, porque consegue de outra maneira. A pergunta é, tem como propósito também, nessa reforma, se acabar com as fraudes? Sim. Acho que o principal ponto da reforma é acabar com a fraude, porque é um dinheiro que não entra na contabilidade atuarial, que é aquela previsibilidade Sim. que tem um sistema de concessão de benefícios. Então, causa um prejuízo ao sistema a existência de fraudes. Especificamente em relação ao trabalhador rural, isso é muito importante, né? Porque nós temos uma quantidade de benefícios rurais que não é compatível com o número de trabalhadores rurais que nós temos hoje no Brasil. Então, é um fato que nós concedemos um número maior de benefícios do que trabalhadores rurais registrados, que produzem, que fazem parte da economia familiar. E, ao contrário de beneficiar o trabalhador rural, essa medida prejudica o trabalhador rural que realmente precisa da terra para sobreviver. Uma das medidas importantes da reforma é estabelecer um valor mínimo de contribuição do trabalhador rural para que ele possa contar aquele tempo como tempo de atividade Sim. rural. São R$600 por ano, que vale não apenas para o trabalhador rural, mas para toda a sua família. Ou seja, todos os integrantes da família têm direito à aposentadoria rural, Sim. aqueles que participam da atividade rural, pagando R$600 por família por ano. Agora, deixa eu só voltar aqui ao BPC para a gente concluir. Infelizmente o tempo é curto, mas assim, a questão é, mas elas não contribuem. Isso tem sido, a pessoa não contribui e ainda está querendo. Qual é o seu entendimento sobre isso? O sistema de assistência social, que inclusive na reforma vai ser bem diferenciado, ele funciona sob uma lógica diferente do sistema de previdência social. Se não há contribuição do deficiente ou do idoso maior de 65 anos para que ele tenha direito ao benefício, é efetivamente porque ele não tem condições de contribuir para um sistema de assistência ou de previdência social.
Então, são pessoas que estão em situação de máxima vulnerabilidade. Sim. Essa vulnerabilidade justifica a ação do Estado, faz parte do papel essencial do Estado proteger essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, não é um custo, é algo que é necessário o Estado fazer para todos nós. Então, o sistema assistencial não pode seguir essa lógica do sistema previdenciário de exigir contribuição. Esse financiamento da assistência social deve vir de outras fontes. Deve vir dos nossos impostos, deve vir daquilo que o Estado faz para arrecadar e suprir as necessidades desse fundo assistencial. É nossa obrigação fiscalizar para saber se esses recursos estão sendo bem aplicados. Né? A questão toda é por isso que eu falo. Quando for votar, quando for eleger alguém, pense muito nisso, porque é assim que funciona o processo, não tem para onde correr. Para encerrar, eu vou pedir para o senhor fazer, em poucas palavras, um comparativo do que é hoje, para não deixar nenhuma confusão na cabeça do nosso telespectador ou internauta, o que é hoje o BPC, como ele é pago hoje, a quem tem direito, e, além do que eu já disse, também dando uma pincelada em como pode ocorrer, o que é que pode acontecer na mudança. Bom, o BPC hoje funciona para dois públicos distintos. O deficiente físico, que está em uma família de baixa renda, o que é considerado família de baixa renda? Aquela família em que a renda familiar não ultrapasse 1/4 de salário mínimo por cabeça. A legislação permite que essa família, integrante do CAD único, do Cadastro Único do Governo Federal, ela também faça jus à concessão desse benefício de prestação continuada ao deficiente. Também o idoso nessas condições de família de baixa renda, considera-se idoso maior de 65 anos, faz jus ao LOAS, ao benefício de prestação continuada. Então, atualmente, não se exige a existência de um patrimônio, mas sim de uma renda familiar de até 1/4 de salário mínimo por cabeça. Com a reforma da Previdência, aumenta-se a idade mínima para o idoso, não é mais 65 anos, é 70 anos de idade, e a família de baixa renda, tanto no caso do deficiente quanto no idoso, deve comprovar um patrimônio, imóveis, carros, de até R$ 98 mil. Além disso, a reforma propõe o pagamento de um benefício fásico aos 60 anos de idade de R$ 400 como compensação pelo aumento da idade para 70 anos. Portanto, dizer que o debate público começa agora. Sim. Essa é uma proposta do governo federal que será debatida no Congresso, será debatida no Senado, e a participação popular é muito importante nesse processo. A população pode, através da comunicação direta com seus deputados, com seus senadores, exigir aquelas mudanças que sejam realmente necessárias para a Previdência e não apenas mudanças superficiais. Bom, doutor Antônio Soares, obrigado pela sua vinda aqui. Quero só dizer aos nossos telespectadores e internautas, sobretudo, que a última entrevista dele já está aí na fase dos seus 8 mil visualizações do nosso canal do YouTube, a última que ele nos concedeu. Então, tem muita gente fazendo perguntas, ele já me disse aqui que vai dar uma olhada para começar a estar respondendo. Então, se você estiver acompanhando essa edição, por exemplo, também no nosso canal já do YouTube, você pode fazer perguntas que, à medida que ele puder, vai estar respondendo sobre esse assunto que a gente abordou e aquele que ele puder também estar auxiliando. Mais uma vez, obrigado, viu, doutor Antônio? Agradeço, estou à disposição, sempre. E você, de casa, já sabe, pode interagir também através das nossas redes sociais, através do nosso canal, inclusive do YouTube, onde tem essa entrevista e outras que a gente já exibiu ao longo das edições do Inclusão em Saúde. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição, se Deus quiser. Sempre aos sábados, às 8 da manhã e nas segundas, às 9 horas, a reprise. Até lá. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju.